noite a todos. O nosso tema de hoje é Tudo é Passageiro. E ao escolher este tema e ao trabalhar este tema, tem por objetivo levar-nos a pensar de um modo construtivo na velocidade do tempo, nas escolhas que fazemos e, acima de tudo, como encaramos as crises, as situações com as quais nos vamos deparando e que nos levam a tomar decisões e a fazer as nossas escolhas. É comum nós ouvirmos, ou até mesmo nós dizermos: meu Deus, como o tempo passa rápido. Ou então, parece que outro dia foi Natal e já estamos no Natal. Isto é um exemplo. Ou ainda, o dia passa tão rápido que hoje não tenho tempo para mais nada, e assim por diante. Se nós formos a ver, está sempre passa. Sempre a palavra passa, associada ao tempo, não é? Estes comentários são ditos por pessoas de várias idades, quer sejam elas crianças, até mesmo porque têm os trabalhos escolares para fazer, têm as outras atividades e chegam à noite, nem se querem ir deitar porque ainda acham que têm coisas para fazer e que o tempo não lhes chega. Vemos também naquelas pessoas que trabalham e que ainda profissionalmente estão ativas e que reclamam ou comentam que o dia precisava de ter mais umas horas para conseguirem fazer tudo o que têm a fazer, e também naquelas pessoas mesmo que já estão reformadas. Há aquelas pessoas que têm a sua vida ocupada e que mesmo assim, reformados, ainda dizem: enquanto eu estava a trabalhar, eu queria estar reformado para ter algum tempo livre. E já estou reformado e continuo sempre ocupado. E assim por diante. E o tempo vai passando velozmente e, como nós sabemos, quando damos por nós, os anos já foram passando. Tendo em conta que uma semana tem 10.080 minutos. É muitos minutos, não é? Se nós pensarmos nos problemas que já nos deparamos ao longo de cada semana, ao longo destes minutos, e tivemos que tomar decisões para resolver esses problemas que nos aparecem. Quantas vezes não nos parece que o mundo parece que desabou sobre nós, seja por insegurança, por medo, ou porque até perdemos algo. Podemos ter perdido algo de material que até com muito sacrifício é que adquirimos, como por exemplo uma casa durante um sismo, algo que seja material e que tenha um grande significado para a vida daquela pessoa, daquela família, como também por alguém importante na nossa vida que se tenha ausentado da nossa vida, seja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Em algumas situações, a coisa ainda parece mais confusa, porque a pessoa pode se sentir triste, só, isolada, assustada, mas sem ter um motivo concreto que justifique. A própria pessoa diz: eu estou-me a sentir assim, mas efetivamente não sei porquê. Quem daqui nunca passou por uma situação destas? E quem já passou? Eu incluo-me naquelas que já passaram. Agora, mas que ninguém se sinta estranho por já ter passado isso, porque todos nós passamos por esses momentos. Nós próprios dizemos: eu estou a passar um grande desgosto, ou estou a passar uma fase difícil da minha vida. Nós próprios dizemos sem nos apercebermos: estamos a passar. Em qualquer situação, seja ela boa, de prosperidade, ou seja ela menos boa, de dificuldades, há situações em que parece que nós não conseguimos raciocinar bem e que agimos por impulso e que agimos no quente das nossas emoções. Mas é importante que a gente pare
e que veja que efetivamente essas situações são passageiras e que é impossível durar para sempre. Os momentos que nós vivemos, tenhamos nós escolhido conscientemente ou não. A calma é sempre o melhor remédio diante daquilo que não depende apenas de nós. Lembremos sempre que aqueles momentos difíceis que já enfrentamos já se foram embora, foram passageiros e que estamos a vivê-los por algum motivo. Também é preciso lembrarmos que quando estivermos a viver uma situação de muita alegria, que a gente não se esqueça que do resto. Porquê? Porque esses momentos felizes também passam e vão voltar os momentos menos agradáveis, que eles vão e vêm e são passageiros e cabe-nos a nós tomar as decisões de acordo com o nosso entendimento e de acordo com as nossas necessidades. Bem se diz que não se deve prometer nada quando estamos muito alegres e não devemos decidir nada também quando estamos muito tristes. É claro que quanto menos idade, quanto mais jovem o espírito é naquela existência, naquela reencarnação, mais facilmente age sob impulso. Dar tempo ao tempo não é sinal de passividade, nem é sinal de que não se está a fazer nada, mas sim a sabedoria da maior parte dos casos. E nós vemos pessoas já com mais alguma idade e que nos dizem: eu já não me enervo por qualquer coisa. E isso, se calhar, tirava-me o sono há anos atrás. Agora não. As coisas resolvem-se com o seu tempo. E é exatamente disso que a vida é feita, de momentos e escolhas, ao longo do nosso percurso, e tendo em conta sempre a necessidade da nossa evolução. Sejam esses momentos bons ou menos bons, eles vêm para o nosso próprio bem. Não nos esquecemos do mais importante, é de que na vida nada, mas nada mesmo, acontece por acaso. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor maneira possível. A vida nem sempre segue o percurso que nós queremos, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, sendo a vida perfeita, precisamos de viver uma relação pacífica, de aceitação, sem conformismos de modo algum, mas a fim de fazermos que o nosso homem velho se faça um grande aliado ao aperfeiçoamento. Mas como é que nós fazemos isso? Bom, podemos começar por deixar os conflitos que nós temos connosco mesmo, deixá-los de lado, aceitar-nos como seres imperfeitos. Nós sabemos que Deus fez-nos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Vamos a caminho da perfeição. E terem atenção a nós refletirmos a importância do conhece-te a ti mesmo. Nós refletirmos e conhecermos como é que somos, como é que agimos numa determinada crise, num determinado desafio que tivemos e que parece que a mesma situação voltou. Será que isso funcionou bem? Se funcionou, será que vai funcionar bem agora? Portanto, nós próprios pararmos para pensar. E isso às vezes pode doer. E depois também, quando nós nos conhecermos, termos a capacidade do auto-perdão e deixar a culpa, porque não há culpa. Temos sim que assumir a responsabilidade, tendo em conta que para ultrapassar uma situação que foi passageira, tivemos de tomar determinadas decisões. Logo, nós somos responsáveis por dali para a frente se vai passar.
não é pelo fato de agirmos com menos fé ou agirmos com maior impulso sobre estas crises que são passageiras, estes desafios que nos aparecem na nossa vida e que não é por acaso, que quanto mais rápido tomarmos a decisão, mais rápido o problema passa. Não. Por vezes, tomemos atenção, e eu conheço a ti mesmo, é termos em atenção se não estamos a empurrar o problema com a barriga. E depois, às vezes, as nossas decisões podem ser mais difíceis mais tarde, não é? Engraçado. Com a evolução da medicina, nós ganhamos anos de vida. Mas, e a qualidade destes anos? O que é que efetivamente nós fazemos com estes anos que, com toda esta evolução, o que é que nós fazemos, tendo em conta que o tempo passa a correr? Todos gostamos de viver bem. Nós gostamos de não ter dores, nós queremos todos chegar a idosos, nós queremos que a vida nos corra bem, queremos tudo de muito bom. Mas e viver o bem? Viver bem é uma coisa. Viver o bem já implica um maior conhecimento de nós, enquanto espíritos e filhos do mesmo Pai. Tal como a Marta dizia, que fazemos parte de uma família universal, não é? Não basta conhecer de cor a codificação espírita, em que se destaca a moral do Cristo na vivência das leis divinas. Se nós não nos dispusermos com os nossos percalços, com as nossas dificuldades, a aplicá-la no dia a dia. Não é a teoria, não é o fato de nós termos a teoria que vai fazer com que nós consigamos evoluir espiritualmente, mas sim o modo como nós aplicamos esses conhecimentos. E é o modo como nós conseguimos aplicar que vai fazer com que tenhamos mais facilidade em ultrapassar estas situações que são passageiras. Mas o modo como nós vamos aplicar, certamente que vai evitar com que ficamos com a mágoa que nos corrói, e que esse é um grande problema para nós, não para o outro. Sendo a vida uma só, e nós sabemos que com a morte física é apenas o início de um novo ciclo de vida, a partir do momento que nós perdemos a oportunidade da vivência em grupo, nós sabemos que somos seres que vivem em sociedade, e a partir do momento em que se dá a morte, perdemos a oportunidade de aprimorar a nossa vivência em grupo, em que a educação é mais importante do que a condição. Não interessa a condição social que temos, não interessa a condição económica que temos. Todos nós somos espíritos criados do mesmo modo. E o nosso caminho o nosso caminho é individual. Claro que, de acordo com as nossas escolhas, quem está à volta, claramente, é afetado. No bem ou no menos bem. Há pessoas que vivem na ilusão de que criam falsas esperanças, que estão sempre à espera que o amanhã seja melhor do que as situações que se passa hoje. No entanto, não fazem para as melhorar, esperam pura e simplesmente que as coisas vão passando, que o tempo vai passando, ou até, também há pessoas que acham que os outros são responsáveis pela realização dos sonhos deles. Portanto,
a tal chamada cara a metade não existe. Ninguém, os filhos, não vão seguir, fazer a sua vida de acordo com aquilo que nós queremos, porque a nossa vida, cada espírito tem uma vida com percursos completamente individuais. Nós podemos ter vários filhos em que nenhum deles sequer é parecido com o outro. Uma coisa é a parecença física, não é? Outra coisa é o caráter daquele espírito. Meus amigos, ainda vamos a tempo e a responsabilidade é nossa, o modo como vamos enfrentar todas estas situações passageiras. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, ao qual os espíritos respondem na consciência. Realmente o que conta é ter a consciência tranquila, uma boa noite de sono. Quando nos deitamos, pensamos o que é que fizemos ao longo do dia, o que é que fizemos nestas 24 horas, ou chega ao fim da semana, o que é que fizemos nestes 1080 minutos desta semana. Isto é claro que implica tomar decisões que podem não ser agradáveis a quem nos rodeia, mas sabemos que não se pode agradar a Deus e a Mamon, não é? Mas ainda por vezes temos aquele receio do que é que os outros possam pensar em nós, seja no trabalho, seja na família, seja noutros grupos. Será que vão considerar que somos fracassos? Só seja em desistir. Mas a opção e as decisões são nossas, o caminho que nós queremos percorrer, nós é que o escolhemos. Medo de ser rejeitado? Bom, a fé e o tempo são o melhor remédio. A rejeição, efetivamente, quem é nosso amigo, quem compreende a nossa situação, não nos rejeita. Um pai alguma vez rejeita um filho? Não. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, certo? Independentemente das escolhas que eles também façam. Podemos não concordar, mas a escolha é dele. Medo da dor? Será que temos? Pois, não tenhamos. Nós sabemos que o sofrimento nos ajuda. Ajuda-nos a tomar o melhor rumo, ajuda-nos a ser mais humildes e a afastar de nós a arrogância. Quem de vós já não pensou, já passei por tanto na vida que agora já estou mais quebrada, já sou uma pessoa mais pacífica do que aquilo que era. Efetivamente os acontecimentos, embora sejam passageiros, mas vão-nos ensinando, sem sombra de dúvida. E também ouvimos às vezes pessoas dizerem que como este desgosto eu nunca passei. Isto é uma situação que esta veio para ficar. Já passei por muita coisa, mas como esta ainda nunca passei. Nunca ouviram alguém dizer isto? O que é certo é que nada vem para ficar. As situações, os momentos são efêmeros e se passaram pelas outras situações que foram passageiras, esta também será mais uma delas, não é? Muitos de nós vivemos intensamente alguns acontecimentos, mas as coisas vão passando. As angústias vão diminuindo. A doença, a separação, o desencarno de um ente querido, seja o que for, passa. É passageiro. Até uma doença, independentemente da idade da pessoa. Nós podemos ter um familiar ou um amigo que vá desencarnar porque já a idade, que o corpo já esgotou a sua vitalidade e sentimos tristeza. Do mesmo modo que podemos ter uma pessoa que ainda não é idosa, mas que entretanto, devido a uma situação, uma doença, desencarna. Claro que vivemos sempre alguma tristeza, mas isto é passageiro, porque nós sabemos
que é uma questão de tempo para nos reencontrarmos. Porque na erraticidade, depois de morrermos, de desencarnarmos, no plano espiritual, vamos nos encontrar, não é? No nosso dia-a-dia, nós não pensamos e desconhecemos a passagem de ida, qual é a data. Quando nós sabemos que vamos fazer uma viagem, se calhar alguns com uma semana de antecedência começam a ir pondo as coisinhas para dentro da mala, não é? Para quê? Para quando chegarem ao destino, ter as coisinhas todas. No entanto, é bom que nós pensemos que a única bagagem que nós vamos levar ao desencarnar é aquilo que nós somos e o que levamos no coração. E claro que não se pode levar todos os dias a pensar nisso, mas que isto esteja inculcado, que seja inculcado em nós, porque do mesmo modo que os nossos pais sabem o dia que nós vamos nascer, nós não sabemos o dia em que vamos partir para a erraticidade. Alguém daqui pode estar a pensar assim: Fatinha, estás a falar, estás a dizer tudo isto, mas nunca passaste por aquilo que eu passei. Pois, provavelmente também outras pessoas não passaram por aquilo que eu passei. Mas o que é certo é que a fé, se ela existir, a fé raciocinada, que por meio da doutrina espírita ela é viva, ela é raciocinada, em que nos explica de onde vimos, o que é que estamos aqui a fazer e para onde é que vamos, e basta nós prestarmos atenção às nossas tendências para percebermos efetivamente quem somos e mais ou menos o percurso que temos que fazer. Esta fé raciocinada possibilita-nos a resignação e vai-nos facilitar o fortalecimento perante as crises que a vida se nos vai apresentando. E no meio dos problemas que tivermos, ou aquilo que nós achamos que são problemas, mas depois já de vir outro que nos vai mostrar que aquele não era problema, não é? Vai-nos sempre aquelas palavras de tudo passa, dias melhores virão, sem dúvida, mas sempre de acordo com os nossos esforços pela compreensão da lei de Deus e da sua vivência diária. É no dia-a-dia que nós vamos nos aprimorando. Quando nos distraímos, temos a tendência para reclamar, para culpar alguém das crises que estamos a viver e sem sequer perguntar porquê é que eu estou a viver esta crise. Elas são cíclicas e são lições que efetivamente nós precisamos de aprendê-las e aprendemos com elas, levando sempre em consideração que se nós não nos lembramos porque é que estamos a viver aquela situação, pode não ser nesta existência, mas ser em existências passadas. O facto de nós não nos lembrarmos não quer dizer que aquilo não tem razão de ser, porque tem. E do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, no ponto 11, eu copiei um pequeno excerto que é, ponto 11, esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo do aproveitamento das experiências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar o véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Deus deu-nos para melhorarmos justamente o que necessitamos e é-nos suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e tira-nos
o que nos poderia prejudicar. Cá está. A voz da consciência. Como vemos, tudo tem a sua razão de ser. A importância da fé, da paciência. Enquanto outras pessoas até podem tentar e estimular a desistência, o conhecimento de que as coisas não estão no tempo certo. O saber esperar não significa que não se faça nada, mas sim preparar o tempo certo para agir. E dia após dia, nós vamos melhorando e vamos preparando o dia da manhã. É nestes momentos difíceis que surgem as grandes oportunidades para nós podermos evoluir espiritualmente, com alegria e prazer. E tudo isto está associado à fé. Faz com que a dor seja menor, com que os resultados sejam melhores. O facto é de que amanhã todos nós já não somos os mesmos espíritos iguais àquilo que somos precisamente neste momento. Nós, a cada bocado que passa, nós vamos sempre aprendendo, melhorando, pensando e vamos agindo de acordo com as nossas experiências. A vida renova-se diariamente e é preciso, a cada momento, nós não perdermos essas oportunidades e lembremos que não importa só não fazer mal. É importante não deixar, é importante fazer o bem. Não é só, eu não faço mal, eu não prejudico, não. Mas o fazer o bem é importante. Quem busca estas oportunidades, ou melhor, quem as perde, quem não as procura, são pessoas que perdem oportunidades de crescimento e de ascensão. E depois vão-se lamentando e ficam chorando por aquilo que passou e já não volta. Porque tudo é passageiro. Fica sempre, é aquela lição aprendida de fortalecimento, que vamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que não nos mata, vai nos tornando mais fortes. E é. Ao preparar esta palestra eu encontrei uma história que é de um senhor, é uma história, não passa da história. Eu não conheço o autor da história. É um senhor rico, muito, muito rico, que antes de morrer pediu que o seu caixão fosse carregado por 6 médicos. Que todo o seu ouro fosse espalhado ao longo do cortejo por onde o caixão dele ia passando. E queria as suas mãos, até ir para a cova, queria as suas mãos fora do caixão. E a esposa e o empregado perguntaram-lhe, mas então porquê? E ele disse, para que os médicos entendam que, com toda a sua sabedoria, quando a morte chega, eles não podem fazer nada. O ouro no chão, para que todos vejam que desta existência nós não levamos nada e que tanta riqueza nesta hora de nada importa. E as mãos fora do caixão é para que todos vejam que nós partimos de mãos vazias. Eu achei interessante porque efetivamente mostra como tudo é passageiro e que nos lembremos de manter o equilíbrio e de evitar os excessos, seja a qualquer nível. Nós somos responsáveis pelos efeitos que o excesso tem na nossa família, na nossa saúde, o caso do excesso de determinados alimentos. Portanto, cabe-nos a nós as escolhas. Jovialidade, sucesso, sabedoria e umas quantas coisas boas, era com isso que devíamos fazer um pacto. Com a sabedoria, com a humildade e com a felicidade com Jesus.
este pacto iria diminuir em muito a venda e o consumo dos ansiolíticos. Ninguém nasce para sofrer, mas sim para viver, para evoluir, progredir em caminho da felicidade. E faz parte as crises transitórias que nós nos vamos deparando. Há um provérbio chinês que diz que o homem sábio aprende com a experiência dos outros. O homem comum aprende com a sua própria experiência. E é aí que a dor seja muito nossa amiga, não é? Encontrei aqui no livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, no capítulo 21, a lei de distribuição, vou ler só aqui um pequeno parágrafo que nos diz assim: no que tange aos flagelos naturais, como as inundações, as intempéries fatais, a produção agrícola, os terremotos, os vendavais, etc., que soem causar tantas vítimas, instruem-nos ainda, os mentores espirituais são acidentes passageiros no destino da terra, mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que o habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. E para terminar a palestra, vamos só passar aqui uma mensagem de Francisco Cândido Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.